Bom, agora, pela sequência, seria o nosso próximo palestrante, né, é o César Augusto Ferreira, né, e peço então que fique à vontade aqui para fazer a sua palestra. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de dividir um pouco da visão. Eu estou aqui representando a visão da Randon, mas eu acho que, acima de tudo, eu estou representando a visão de uma indústria, né? Não é uma indústria que tem a energia de potência, o engenheiro elétrico de potência como um grande apelo, mas eu concordo muito com o que o Daniel colocou e com o que o Shiraido também destaca. O engenheiro é engenheiro por base, né? Então a gente sabe que as competências do engenheiro é que está um pouquinho baixo, tem que ficar mais. E aí a gente acredita realmente que o engenheiro, por formação, ele tem essa capacidade de resolução de problema. Eu acho que uma peculiaridade, como foi citado, eu tenho a minha história profissional foi baseada quase 20 anos, ou mais de 15 anos da minha carreira foi ligada à indústria alemã. E a gente sabe quão bons, quão competentes são os engenheiros alemães, mas eles não são metade criativos do que são os brasileiros. Então isso é um valor que a gente tem, que a gente às vezes não sabe explorar, e você colocou de uma forma muito hábil essa informação. Falta isso no mundo, né? Talvez até o fato da gente viver essa incerteza constante, refletida inclusive nas condições econômicas, nos dá uma habilidade de ser criativa, de procurar rotas alternativas para poder criar soluções. E aí que eu vejo que, mesmo eu aqui mostrando uma empresa, um grupo de empresas que estão inseridos no metal mecânico, eu enxergo um mar de oportunidades para engenheiros elétricos, engenheiros eletrônicos. E eu vou até trazer detalhes um pouco do que a Randon está fazendo, que ela talvez simbolize o que a indústria automotiva mecânica está vivendo e está fazendo. E a minha linha vai ser uma linha provocativa, muito mais de vocês buscarem, como engenheiros, entenderem onde estão os desafios, onde estão as oportunidades. Eu vou dar algumas dicas, como o Daniel também deu, mas eu acho que mais do que isso é vocês entenderem as oportunidades que estão passando aí pela nossa porta, e nós, como gestores dessas unidades, tendo uma série de desafios de encontrar o profissional certo, o profissional preparado, porque, da mesma forma que muitas das indústrias, eu posso afirmar com total certeza de que a gente está vivendo a segunda revolução, ou a segunda maior revolução da indústria automotiva nesse momento, com grandes transformações. E essa transformação é, em grande parte, a mecânica deixando cada vez mais de ter a relevância sobre a eletrônica, né? E isso, hoje, não existe já uma distinção, né? Eu posso te dizer, eu vou usar, evitar de usar exemplos estratégicos de empresas, mas eu conheço uma série de indústrias grandes desse nosso setor que estão realmente tirando, ou colocando embaixo das áreas de eletrônica as áreas de mecânica, né? Porque elas precisam conviver juntos, mas a eletrônica tem assumido um papel cada vez mais importante. Então, só para começar, eu acho que é importante, acho que não está trocando, tem que apontar para algum lugar específico. Agora foi. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 pedaços. Se o áudio estiver ruim, você me avisa, tá? Eu vou falar um pouquinho do que são as empresas Randon, depois falar um pouquinho do como que a gente está tratando o produto e depois como a gente está tratando a nossa digitalização industrial. A gente gosta do termo Smart Factory, não somos muito fã do Indústria 4.0, e o Daniel até disse por quê. Porque isso é um produto alemão, Bosch e Siemens, que a gente tenta trazer um conceito diferente, né? Então é um pouco disso que a gente vai tratar. Então, falando de Randon, eu sei que muitos enxergam a Randon como uma empresa única e exclusivamente de trailer. E ela, na verdade... Opa, agora passou um monte. E ela é um pouco mais do que isso, né? O Grupo Randon hoje é um conglomerado de empresas, de novo ele mudou por vontade própria. A gente vai se acertando aqui. Mas eu não dei nenhum agora, por exemplo. Você adiantou um monte. Eu não sei nem para onde ele está agora. Vamos tentar voltar para algum lugar. Vamos ver se ele para por aqui. Não parou. Bom, vamos mais uma vez.
Aqui, então, na verdade, eu tentei trazer um mapa da organização para vocês entenderem, sim, é um grupo controlado por uma família que tem alguma coisa perto de 40% do controle acionário, né? E esse grupo tem, além da empresa de trailer, nós temos uma série de empresas de autopeças e empresas de serviços financeiros. Então, hoje o Grupo Randon ele é muito mais do que uma montadora de implementos rodoviários, mas ela é a maior empresa de suspensão para veículos comerciais do Brasil, ela é uma das maiores produtoras de material de fricção pela Fras-le, né? É a maior produtora de material de fricção do mundo, né? Para quem quer entender o que isso significa, de 1 a 2, nós estamos mais perto de 2, mas vamos manter a cada 3 caminhões pesados americanos, aqueles que vocês veem nos filmes, estão sendo freados por fricção produzida aqui na Serra Gaúcha. Né? 8 em cada 10 ônibus escolares americanos têm freios a fricção feitas por uma empresa gaúcha, né? A Fras-le, e por aí vai. Né? A Master é a maior no seu setor, a Yost, todas essas são parcerias, são de vis com grandes multinacionais. E, claro, nós temos as nossas áreas de serviços, onde entra banco, consórcio, e a coisa vem só aumentando. Né? Então, para tentar dar um pouquinho mais de capilaridade, você vê lá, trailer tem algumas carretas ali, mas já tem vagão rodoviário na divisão montadora. Nas autopeças, como eu disse, nós temos Fras-le com fricção, Master com freio de roda e outros componentes pneumáticos. Yost, para quem não sabe, é o maior fabricante mundial de sistemas de engate. A gente tem uma JV com eles, aqui no Brasil já tem mais de 30 anos. Então, nós vamos juntando todas essas empresas e elas estão alicerçadas ali embaixo daquele último guarda-chuva que está ali no fundo, que é o que a gente chama do Grupo de Inovação e Tecnologia. Então, a gente tem uma empresa, que hoje é uma empresa chamada CTR, Centro Tecnológico Randon, que é o maior campo de provas, o maior centro de desenvolvimento de automóveis do Hemisfério Sul. Sim, do Hemisfério Sul, até da Austrália. Hoje a gente tem pistas para desenvolvimento, pistas de baixo atrito que você não encontra disponível em outro lugar do Hemisfério Sul. Né? Então a gente tem esse destaque e está aqui, está na Serra Gaúcha, está aqui no Rio Grande do Sul. O RTS foi uma empresa que a gente criou para acelerar o nosso processo de digitalização e de automação junto com a Alton, que também adquirimos, junto com a compra de 260 robôs da Ford, que fechou. A gente comprou todos os robôs deles para automatizar todo esse parque industrial, que vocês vão entender melhor do que se trata. A gente tem uma Venture Capital, a gente tem a Conexo, que trata de Open Innovation, e a gente tem a Naiwan, que foi uma primeira empresa tecnológica, que é a primeira empresa que vai produzir em alta escala nanopartícula de nióbio, né? Uma patente mundial que também nasceu aqui. Todas também apoiadas pelaquela letrinha ali no fundo, IHR, que é o nosso Instituto Hercílio Randon. O Hercílio Randon, para quem não sabe, é o irmão do seu Raul Randon, que era o professor Pardal da família. E o Instituto Hercílio Randon é uma ICT que apoia desenvolvendo tecnologia mais avançada para sustentar todos os desenvolvimentos e o atendimento do mercado dessas empresas. Eu vou dar um pouquinho mais de capilaridade, mas eu acho sempre importante a gente contar um pouco o que é a Randon, porque eu assumo dizer que a grande maioria, ou a absoluta maioria de vocês, enxergavam a Randon como um fabricante de trailer que dobra e solda a chapa. Isso é só uma das coisas que a gente faz, e fazemos isso com maestria, fazemos 150 carretas por dia. Né? Então, não é pouca coisa também. Né? Acho que são são números importantes para vocês começarem a entender o que é as empresas Randon. É um grupo que deve fechar o ano aí com um pouquinho mais. Esse número aí, eu já tenho um número real, eu não posso falar, porque a gente é uma empresa de capital aberto, mas vamos fechar um pouco mais do que os 12 bilhões de reais de receita bruta, consolidada. Nós estamos chegando perto de 15 milhões de funcionários, 15 mil, perdão, funcionários, com crescimento, né, uma taxa de crescimento nos últimos 4, 5 anos de 30%, e estamos em mais de 120 países. Né, eu falei um pouco das marcas, das mais fortes, aqui eu trago outras delas, e olha que interessante, né, começam a aparecer empresas, eu não consigo pointer aqui, mas a R4, por exemplo, é uma fintech, é uma empresa criada aqui junto com um parceiro, onde a gente está criando soluções para a nossa indústria de serviços financeiros digitais. A Randon Venture é uma empresa que está buscando investir em startups. Né? Nós temos uma série de outras empresas que eu não vou repetir, inclusive fora do país, Índia, China e outras áreas. Nakata pertence ao grupo Randon. A Nakata, talvez os mais tradicionais conheçam ou lembram dela. Também é uma empresa Randon.
né? O CTR é uma empresa de tecnologia, Conexo, RTS, a Alton nós compramos exatamente para acelerar o processo de automação industrial que a gente tinha. Então, o Grupo Randon é realmente complexo e tem um universo de oportunidades. E claro, né, não é só grandes empresas, sim, a gente acaba tendo uma participação e uma presença no mercado importante. Sim, somos os maiores fabricantes de semi-reboques do Brasil e podemos dizer que da América Latina como um todo, né, a maior fabricante de freio a ar, basicamente todo freio de veículo comercial que a gente vê, ônibus, caminhão, é a Master, que também é do grupo, a Frasle, eu já citei isso como o maior fabricante de material de fricção, a Yost, todas elas, suspensis com suspensões, caster com fundidos, eu vou trazer um case da caster no fim, relacionado aí ao nosso processo de Smart Manufacturing. Então, a gente realmente não só atua, como atua com liderança em todos os mercados que as nossas empresas estão situadas. Temos presença global, né, 28 parques industriais dentro e fora do país, Índia, China, Estados Unidos, temos uma fábrica no Alabama, temos em Pinghu, né? Temos algumas fábricas no Brasil que correm desde o Nordeste até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, nós temos fábricas em São Paulo, na Argentina, no Chile, no Peru, então, fora uma série de outros escritórios e centros de distribuição espalhados pelo mundo, né? Então, o Grupo Randon tem uma presença também global muito significativa, né? E agora de novo disparou. Vamos tentar acalmar ele. Aqui, bora dar mais um. Então, acho que aqui era onde eu queria estar. Então, entrando agora no segundo momento, que é falar um pouquinho de inovação de produto. Aqui eu acho que tem uma parte interessante, porque eu vou mostrar para vocês um pouco do que a indústria automotiva está fazendo, ou de que forma que ela está entendendo essa transformação, e de certa forma é o que a Randon também está se propondo a fazer. Por isso que eu achei importante colocar para vocês e contextualizar o que são as empresas Randon, porque sim, sendo autopeças, nós precisamos estar preparados para suportar a indústria de um modo geral, né? A gente tem basicamente empresas que atuam em praticamente quase todos os setores da indústria automotiva e a gente precisa estar muito antenado para que os nossos produtos e as nossas soluções estejam conectadas com esse futuro, né, que está muito baseado no que eu vou chamar de megas tendências da indústria automotiva, né? E, de novo, né, quando a gente fala em automação veicular, em conectividade, eletrificação, hibridização, cara, tem muito pouco de mecânica aí, né? É metal mecânica, a Serra Gaúcha é o segundo polo metal mecânico do país, só perde para o ABC Paulista, mas aí vem a eletrônica de potência. Eu vou até fazer um spoiler da minha própria apresentação. Eu vou mostrar uma solução que a gente tem aqui de eletrificação de carretas, que ela trabalha com 660 volts. Né? Será que isso é elétrica de potência? 660 volts não é uma bateria de 12 volts. Né? Então, a gente precisa também, e cada vez mais vai crescer a demanda até para esse tipo de profissional. Claro, integrado na lógica e na necessidade específica do que significa eletrificação veicular. Mas quando a gente fala de eletrificação, nós estamos falando desse nível de voltagem. Né? Ninguém imagina que um carro elétrico funciona com 12 volts, nem com 24, nem com 48. Né? Nós estamos falando de caminhões, como é o nosso caso, o nosso conjunto elétrico está operando na faixa dos 600 volts. E eu vou mostrar isso para vocês. Então, fora toda essa questão, também tem outras que margeiam isso e que norteiam, que são as discussões que envolvem segurança. De novo, nós estamos falando de eletrônica, de algoritmos complexos, as discussões de eficiência, que de um modo geral também o Daniel cita, emissões e por aí vai. Né? Isso tudo a gente embaralhou e criou 3 grandes verticais, 3 grandes frentes de análise, pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente está focando em mobilidade e eletrificação, estamos falando de eletrônica embarcada e de materiais inteligentes. Aí, se vocês olham isso e lembram que a gente está falando da indústria automotiva, metal mecânica, o que tem de metal mecânico aí? Nada. Né? Nada. Lógico, está sustentado, está apoiando. Você não tem um carro, você pode ter um super sistema elétrico se você não tem um pneu, se você não tem um conjunto de suspensão. Mas essas tecnologias elas estão um pouco mais dominadas. Nós estamos falando das tecnologias que precisam ser dominadas e é onde tem espaço para novos profissionais e mais conhecimento. Então, falando um pouquinho mais disso, né, dando um pouquinho mais de capilaridade, quando a gente fala de novos conceitos de mobilidade, a gente está falando de muita tecnologia, de muita eletrônica, de muito dado.
Isso aqui, esse carrinho amarelo no alto ali, é uma visão que eu compartilho de que é o veículo do futuro. Você viu que design completamente sem graça? Lógico, a nova geração não está preocupada no design, ela está preocupada no que tem dentro, na interação, no painel, no touch, em como ela vai ficar dentro desse veículo por 10, 15, 2 horas, porque ele vai se dirigir sozinho. Pura eletrônica, pura tecnologia. Ninguém está preocupado se vai ter um estilo, uma cor, não é isso. Esse não é o mote do futuro. Ele quer acessar pelo celular, aquele transporte chega, que seja confortável, que ele possa ter o que fazer dentro do tempo inútil que ele vai estar dentro do carro. Quer coisa mais inútil? Sabe que horas eu saí da minha casa hoje? Eu saí da minha casa às 6h10 da manhã, cheguei aqui atrasado, porque eu vim de Caxias do Sul. Ainda estava com o motorista, mas cara, não dá para você trabalhar, né? Chacoalha, curva e tal. Então, as preocupações vão ser outras. Ninguém mais está mais preocupado em ter um carro fancy, um carro estiloso. A nossa geração estava preocupada em ter o carro como símbolo de status. Essa geração já não mais. Ela quer saber o que está dentro. Isso é do eletrônico, é do elétrico, não é mais do mecânico. Tá? Isso são pequenos avisos ou informações que eu estou só jogando e vocês capturem da forma que vocês acharem interessante. Né? Aquele veículo lá embaixo é uma startup sueca, esse branquinho ali, que está fazendo um caminhão autônomo, e 100% autônomo. Pergunta se ela é uma das grandes. Não, não é. É uma startup sueca, é uma das que tem as tecnologias mais avançadas. Está rodando dentro da Deutsche Bahn, só para você saber, Daniel, que é uma das maiores empresas de logística alemã. Ela é alemã, mas ela está testando tecnologia sueca. E por aí vai. Né? As outras tecnologias vocês já ouviram falar. Claro que isso depende de dado, depende de muita conexão. E não é só a conexão e o dado gerado no veículo e a transmissão desse dado feito entre veículos. A gente vai precisar de estrutura de rede, de estrutura de tecnologia para esse dado navegar. Né? Isso tudo está explodindo, né, na nossa indústria. De novo, gerenciamento de frota, sistemas eletrônicos para você entender e otimizar esse resultado. Né? Eu já falei de veículos autônomos, né? As soluções de automação no sistema de manutenção, o Daniel explicou bem que essa necessidade é punjante na indústria, né? Você ter tudo isso interconectado para você aumentar a sua produtividade. A mesma coisa vai acontecer nos veículos, né? Os carros super conectados, eletrônica, eletrônica, eletrônica. E aquele cantinho que eu falei, né? A importância da telemática e do entertainment, né? Hoje o que vai ser o mote do veículo do futuro é quanto agradável é ficar dentro dele se ocupando, e não dirigir, não ele ser bonito por fora. Né? E uma outra coisa que a gente acredita muito, né, de novo, é uma engenharia explorada, mas ela também está se reinventando, que é a engenharia dos materiais. Eu sei que isso aqui daria para eu falar horas com vocês, e é daí que sai nanopartícula, e é aí que sai um monte de descobertas que a gente tem feito. Eu vou dar um pouquinho mais de capilaridade, mas sim, a indústria está buscando reduzir aço, buscando reduzir peso, né, e isso é cada vez mais uma tendência tecnológica. Aviões poliméricos é coisa de gente que tem, é só para carro de luxo que é polimérico, que usa materiais compósitos, na verdade, altamente engenheirados. Né? Não, aquilo que eles estão segurando lá é um i3, tá? É aquele carrinho popular da BMW elétrica, é aquilo ali que eles estão segurando. Ele é feito 100% de material compósito. É só para dar mais um exemplo, nós não estamos mais falando de materiais dessa natureza com fins high-tech só para quem paga, mas agora é também para quem precisa. E é um pouco disso que a gente também vem pesquisando. Então fica mais uma informação no ar, que um engenheiro que se interessar, e essa é uma engenharia em construção, tem muita gente boa, mas ainda tem muito espaço para que se apropriem aí de entendimento de materiais. Por trás disso tem uma outra ciência que talvez seja um pouco explorada, que é a famosa biomimética, que também é algo que pode ser estudado, que está trazendo um diferencial na criação dessas soluções. De novo, fica a palavra, quem quiser pesquisa e ver se faz sentido se aprofundar nisso, mas tem espaço. Eu posso dizer que um cara que consiga pensar usando os conceitos da biomimética em componentes do futuro, eu vou depois dar um pouquinho mais de exemplo, tem um baita espaço aí no futuro dessa indústria. E aqui eu vou só trazer um pouquinho mais de concreteza, né? Trazer um pouquinho mais de exemplos reais do que significou esses trabalhos que a gente vem fazendo para realmente trazer as empresas Randon, para alinhar as empresas Randon com essas tendências e o que está basicamente norteando o profissional e as necessidades do futuro. Então a gente lançou, e eu vou trazer capilaridade nisso nos próximos slides, uma carreta com sistema elétrico, eu vou explicar como ele funciona. A gente está trazendo soluções práticas de uso de materiais inteligentes,
também para os nossos produtos, e nós estamos investindo muito, muito, muito em tecnologias de materiais, a ponto da gente ter um matemático que fez uma especialidade em mestrado em cálculos estrutural e que hoje está fazendo um doutorado em materiais, e ele conseguiu, junto com o professor e o orientador dele, encontrar uma forma de obter nanopartícula de nióbio. Por que eu fiz questão de falar que o cara era um matemático, que depois estudou cálculo de elementos finitos, né, e que hoje está estudando materiais? É para dizer, cara, não é o fato dele ser um matemático não limitou nem um pouco a ele ser um dos detentores da patente de obtenção e aplicação de nanotecnologia. Né? Então, quando a gente fala, pô, mas a vida inteira eu trabalhei como engenheiro elétrico de potência, será que vai ter demanda para isso? Tem na bateria, mas tem um universo de oportunidades para aquilo que eu considero a engenharia de base, que é a construção do raciocínio lógico crítico que o engenheiro tem. Né? Então, vai muito da vontade e do desejo de se reinventar muitas vezes. Está aqui um exemplo real. É pena que ele não está aqui conosco, ele está em viagem, senão eu traria eles aqui para você conhecer um cara que se reinventa a cada dia. Né? E não é muito mais novo do que eu, tá? Só para que fique o registro. O que é esse sistema? Né? Nós basicamente criamos uma solução para carretas, mas que serve para veículos comerciais de modo geral, onde você reaproveita energia cinética da descida nas subidas. De que forma? Né? Armazenando essa energia em baterias, que depois você entrega de volta na subida, e assim você traz uma série de vantagens de economia financeira, incremento de segurança. Né? Todo esse sistema foi criado de uma forma que ele independe do cavalo mecânico que está puxando, então tem tecnologia, tem algoritmos complexos, os famosos algoritmos inteligentes. Né? Nós estamos falando de um nível de autonomia importante, baseado em sensores, para tomadas de decisão, que hora que ela regenera, que hora que ela traciona. Né? E tudo isso ainda é cercado por uma estratégia maior, que é a diminuição de emissões, que vai muito alinhado com as políticas de ESG, que estão em voga também. Então, isso é só um exemplo. Eu trouxe aqui uma tecnologia que foi criada por nós, desenvolvida 100% na Serra Gaúcha, onde a gente tem de tudo aí. Nós temos mecânica, nós temos elétrica, nós temos eletrônica, elétrica de potência, tem inversor, tem motor elétrico, a bateria tem 600 volts. Então, aqui é um universo de oportunidades que pode ter. Ah, César, mas você está falando especificamente de um projeto. Sim, eu estou mostrando que essa necessidade eu tenho, mas eu posso dizer categoricamente que a minha indústria tem necessidade de gente que saiba cuidar disso. Não é a minha indústria, eu quero dizer a indústria que eu acabo representando aqui, que é a indústria automotiva, a indústria da mobilidade. Esse é um exemplo. E eu apertei alguma coisa errada agora. Alguém me salva aí, que eu acho que eu fiz alguma bobagem. Voltou. Acho que eu consegui recuperar. Bom, outra coisa que a gente tem destacado aqui é a questão de uso de materiais inteligentes. Só para dar um exemplo para vocês, isso é uma peça quase muito simples, é um suporte de parabarro, que era feito metálico, pesava aí alguma coisa perto de 6 quilos, e hoje a gente fez uma peça com 1,2 kg e que tem é mais competitiva em termos de custo, ela tem mais durabilidade e ela é absurdamente mais leve, porque ela mistura ciências. Como eu te disse, a gente usou conceitos de amortecimento que o aço não te permite. Esse não é um material anisotrópico, então a gente tem uma série de vantagens em poder coordenar, direcionar, trabalhar com forças, que aí vai naquela base, naquele engenheiro básico de fazer cálculos e simulações, que não é muito diferente das simulações que a gente faz no Digital Twin, porque a gente também tem, onde o cara tem que prever entradas e saídas e começar a conceituar formas melhores de atuar. E aí você consegue mudar materiais e rever conceitos. Então aqui são oportunidades, de novo, né, na área de materiais, que talvez não fosse uma área clássica dessa indústria no passado recente. Isso virou uma linha de produto, virou uma divisão de negócio de uma das nossas empresas. E claro, eu não poderia deixar de citar essa empresa, inclusive é a Naiwan. Fiquei surpreso que você acertou a pronúncia, todo mundo chama de Nione, mas obrigado pela Naiwan, porque a Naiwan mesmo vem de Niobium One, né, e é a primeira empresa que a gente cria para explorar em alta escala a nanopartícula. Aí você vai falar assim, mas por que isso? Porque a gente já tem mapeado e muitas coisas, inclusive patenteadas. Lançamos essa semana passada,
oficialmente a primeira tinta aditivada com essa solução, feita em parceria com a WEG, com as nossas nanopartículas, e para quem é engenheiro sabe que a gente só multiplicou por 4 vezes, quase 5 vezes a resistência à corrosão de uma superfície tratada com esse material. Então, assim, por que isso? Porque a Randon, eu não preciso dizer 150 carretas dias e todas aquelas autopeças, tratamento superficial, ligas metálicas mais inteligentes, e é um pouco do que a Naiwan se predispõe a fazer, né? Que é realmente usar essas tecnologias esse conhecimento em nanotecnologia, explorar o nióbio, a gente já tem titânio, a gente tem outras coisas sendo exploradas, né, para melhorar uma série de produtos nos quais a gente está envolvido. Eu não estou fazendo jabá da Naiwan, mas é para mostrar que tem espaço para outras coisas também, né? Isso é uma ciência que é muito pouco dominada e que está sendo construída, né, no mundo inteiro de um modo geral, e a gente está embarcado nela também. E claro, eu não poderia deixar de contar um pouco para vocês do que a gente está fazendo em relação à nossa transformação digital das fábricas. Vocês perceberam que quando eu falei de fintech, de venture capital, de uma série de coisas, Conexo, Open Innovation, nós estamos trabalhando fortemente na transformação da cultura digital da Randon. Mas, claro, isso permeou o produto e vai permear, está permeando a indústria. De que forma? A indústria, eu digo, o nosso parque fabril. De que forma que a gente tem que fazer? Eu nunca consigo começar a falar de qualquer nível de digitalização industrial sem reforçar uma coisa que parece óbvia e é uma carência, o Daniel também falou, eu não vou repetir o que ele disse, eu só vou reiterar, que são os conceitos de otimização de processo, né? Quando a gente fala de Lean Manufacturing, né, não é uma ciência nova, mas é uma carência. O que se mais vê quando não tem apoio de empresas especializadas, é a gente tentando digitalizar o seu parque fabril sem rever os seus conceitos, sem otimizar os seus processos, né? E eu costumo, isso são palavras minhas, desculpe se os verbetes não são os melhores escolhidos, mas de uma forma burra, né? O cara pega um processo burro, um processo desatualizado e tenta digitalizar, né? Sensoriza, automatiza, e ele acha que está transformando o processo dele mais eficiente. E, na verdade, ele só errou na base. Ele não usou métodos e teve gente preparada, porque isso é uma ciência, para trabalhar com todas as tecnologias de predição e de preparação desse processo para ele ser digitalizado, automatizado. Então, eu sempre destaco o Lean, porque para mim ele tem um efeito de base dessa pirâmide, né? Quando a gente fala de um conceito de Smart Factory, de indústria 4.0, a gente vai chegar lá na inteligência que vai gerir essa fábrica de forma escura. O Daniel falou, apertando um botão ela começa, e ela tem basicamente essa pirâmide aí. No meu entendimento, se você não tornar o teu processo enxuto, otimizado, depois você sensorizar, gerar dado, trabalhar esse dado e ter algum algoritmo complexo que vai tomar decisões em cima desse dado, que é a ponta da pirâmide que todo mundo quer buscar, se você não trabalhar nas partes da base, e a base é tão importante quanto todas as etapas, você não tem um processo ou uma fábrica realmente otimizada. E aí, de novo, mora uma série de oportunidades, não só na parte hardware, né, que é a parte de construir sensores e coisas do gênero, e preparar equipamentos para esse tipo de coisa, mas também na ciência aí de pôr a capacidade do engenheiro preparado, estudado, né, para otimizar e enxergar formas mais adequadas de produzir, e depois sim vir com todo o resto de processo de sensoriamento, criação de dado e trabalhar esse dado. E aqui também, de novo, eu não vou explorar muito, porque o Daniel falou com muita propriedade, que cada uma dessas etapas ela tem um propósito de ser, né? E eu, francamente, não acredito que se a gente pular demais essas etapas, a gente vai conseguir obter sucesso nesses desafios que são a indústria 4.0, né? Então, a Randon, de uma forma geral, como eu já disse, está bem estruturada. A gente criou uma empresa chamada RTS, Randon Tech Solutions Industry, e também compramos a Alton, que é uma empresa de automação industrial, que hoje pertence ao grupo Randon, com foco principal em acelerar o processo de digitalização industrial das empresas. Então, nós estamos falando de uma empresa que a gente mantém, e é uma empresa mesmo, ela é uma empresa registrada, e a gente até já está prestando serviço e apoiando outras indústrias da região, estamos vendendo solução para parceiros aqui, inclusive mais próximos de vocês aqui. Eu não sei se eu tenho autorização de nomear, mas a gente já tem clientes grandes, inclusive multinacionais, que estão trabalhando com a gente para melhorarem, otimizarem e até
automatizarem seus processos. Mas, de novo, a cascata é a mesma. As nossas principais frentes ali estão lá, né? O Smart Manufacturing, que vem desde essa questão de analisar a produtividade, conceitos de Lean. Aí a gente está focando em otimização, melhoria de produtividade, sempre olhando para a segurança, ergonomia, e aí nós vamos passando pelo handling, aí vem todos os níveis de automação, e aí vem a construção de máquinas especiais, que é uma das coisas que a gente está fazendo. Então, a gente tem gente pensando, a gente tem gente construindo, a gente tem gente programando, a gente tem gente montando processos, fábricas e linhas de produção automatizadas. Então, hoje, se você for olhar o corpo de profissionais dessas empresas, 75% deles são profissionais altamente especializados, né, com formações técnicas e de engenharia muito específicas em todas as áreas, né? A gente precisa de gente, continuamos precisando de gente. O Daniel também comentou da carência. A gente sabe que os Estados Unidos têm um problemaço de carência de profissionais especializados, porque o americano entende que a universidade é cara demais, que não vale a pena, o payback não é muito interessante. E aí você vê indianos, brasileiros e gente que está preparada ocupando espaço lá também. E essa carência não é muito diferente aqui. A gente precisa de profissionais especializados, capacitados e com habilidade de encarar e resolver problemas, né? E aqui eu trouxe um exemplo, que é um exemplo simbólico. Opa, de novo ela deu uma mega acelerada, então já quer que eu vá embora, vamos tentar voltar. Vamos lá. Mais um, esse aqui é o fim. Aí. Eu gosto desse exemplo, porque esse não é um exemplo novo, tá? Isso aqui deve ter 3 anos, talvez até 4. Essa foi a primeira experiência mais concreta e que eu realmente, aí eu vou te dar, é um depoimento pessoal, que eu vi o valor dos conceitos que a gente acabou de falar, né, ligados ao Smart Manufacturing, a indústria 4.0. A gente montou uma linha de produção de cubos de roda, completamente automatizada e linkada. Então, entre o cubo fundido, o robô pega a peça fundida, ele vai sequenciando em tornos e aí ela entra num processo de medição, tudo automatizado até a hora que você, em medição, entenda um controle de qualidade, né? Toda a medição para validar o produto, até porque o cubo de roda é um produto de segurança, então ele tem uma série de características dimensionais que precisam ser muito controladas, e aí ele embala e segue. E o grande barato não está em fazer isso, é que tudo isso aí está interligado. É totalmente automatizado, mas os tornos, dependendo da operação, que se encontrou um desvio na medição, na ponta, na mesa de medição, ela manda uma informação para o torno que era responsável pelaquela operação para ele se autoajustar. E aí vocês vão dizer assim, pô, que legal, né? Investindo dinheiro nisso. A gente hoje tem fila de espera das montadoras que querem ser clientes desse. A gente já montou várias dessas linhas, né? Então a primeira era para um determinado cliente aí que tem um V e um W, depois esse aí tem um primo dele que é um sueco, que já quer, o alemão, está todo mundo querendo comprar os produtos fabricados nessa linha, porque eles reconhecem uma estabilidade, um controle de um item de segurança que eles não encontram similar no mercado. Então não é só criar a solução, é como também o Daniel colocou, é você entender o que o teu mercado e o teu cliente precisa e buscar uma solução que vai estar conectado. Sem dúvida, essa planta é altamente produtiva, ela trabalha sozinha, né? E ela tem uma eficiência fora da curva, mas acima de tudo ela entrega uma qualidade e um valor que o mercado reconhece. Então acho que esse exemplo ele faz ele combina toda uma necessidade, né? Que é pensar um processo, é rever um processo, é focar no teu cliente, é otimizar teus processos e depois você passar a automatizar e a melhorar, então, de uma forma cadenciada, a solução que você está entregando para o mercado. E para não dizer que eu não vou deixar uma provocação, está faltando gente que saiba construir soluções, algoritmos complexos que a gente chama de inteligência artificial, né? Gerar essa possibilidade, né, da geração, da tomada de decisão, da geração de conclusão em cima de dados, feito cada vez de forma mais automatizada. Quando a gente fala de dado, o tratamento de dado é extremamente importante. Gerar dado é a coisa mais fácil que tem. O problema é gerar dado de qualidade. Então tem um baita espaço aí para se trabalhar. O que eu brinco, eu vou usar de novo uma fala minha grosseira, né?
a gente precisa de gente que saiba escovar dado. O que hoje o povo traz um caminhão, é terabytes. Você fala, mas o que eu faço com esse monte de dado? Você não sabe tirar nada dali, né? Você precisa... E tem muita sujeira, e quanto mais sujeira que eu digo, são dados que não têm relevância, e ele sobrecarrega a tua análise. Então, tem espaço aí, né? E no fim, tem uma provocação que eu acho que serve para nós, inclusive, que a gente precisa desenvolver a destreza digital, né? É um pouco diferente tratar... As demandas são outras, né? Antes a gente sentava, né? Eu digo, vou pensar numa fábrica, você vai preocupado se aquele parafuso estava dimensionado, porque aquela prensa, esquece. Agora a gente precisa enxergar de outra forma, a gente precisa entender qual é essa outra forma, de como esse ciclo, né, de ter dado, de transformar dado, como isso funciona e como isso traz resultado, né? Isso eu batizei, eu criei esse nome de destreza digital. Isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida pelo engenheiro do futuro. Eu acho que esses jovens, esses mais jovens que já nascem clicando em iPhones, iPads e smartphones em geral, talvez tenham uma vantagem sobre nós nisso. Eu não tenho aqui nenhum tipo de estudo conclusivo a respeito, isso é só uma observação, mas nós que já temos algum tempo de janela, a gente precisa desenvolver essa destreza, né? A gente precisa saber entender e aproveitar ao máximo essa oportunidade que é a transformação digital, a digitalização de produtos e processos. Fui um pouco rápido, porque eu acho que eu tentei ganhar um pouco de tempo, espero não ter sido muito confuso, e a minha expectativa era realmente fazer uma apresentação mais provocativa, né? E, claro, estou à disposição, vocês têm o meu contato, César Augusto Ferreira, da Randon, vocês me acham aí nas redes sociais, e se quiser a gente pode trocar mais figurinha, estou realmente à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado, César. Acho que foi mais uma palestra muito relevante, tá? Temos aqui dois jovens, né, destaques na tecnologia avançada, enfim. Acho que tu trouxeste aí muitas informações que interessam a esse público que a gente está dirigindo esse seminário, que é o público que está procurando se recolocar no mercado, né, depois desses processos de desestatização. E acho que, sim, a gente está falando de tudo isso que tu nos apresentou, está a 100 quilômetros aqui de Porto Alegre, né? Então, ninguém precisa viajar para o exterior, ninguém precisa mudar de estado, né? Assim, é uma questão de atitude, de procurar os meios, né, as universidades, buscar se qualificar, e acho que a gente está no caminho de atingir plenamente os objetivos desse evento de hoje, tá? Essa questão de ter que deixar o país aí era uma coisa que nos preocupava muito, né, porque a gente tem amigos que estavam no CEITEC, né, e com essa decisão de encerrar as atividades do CEITEC, enfim, que o governo não conseguiu manter esse centro importante, eu acho que, na minha opinião, né, para o Estado, enfim, para o Brasil, mas a chegada da Ensílica, né, que assumiu o CEITEC, foi algo muito alvissareiro, né, porque conseguimos manter aqui no Brasil um corpo de técnicos, de cientistas, de engenheiros ali, que hoje estão, de novo, voltando ao mercado, e a Ensílica está aí como um exemplo, né, de um contrato que assinaram agora, recentemente, foram selecionados para fornecer chips, né, para uma indústria chinesa de celulares, enfim. E aqui, próximo de nós, em Caxias, né, temos aí o Polo Metal Mecânico, onde a Randon é uma das empresas líderes, né? E o mundo, então, existe um mundo de oportunidades, né, que a gente, com a ajuda de vocês, está desvendando para os nossos colegas, né? Todas essas palestras vão estar disponíveis no site, tá? Para aqueles que não puderem estar assistindo agora, tá? Mas, enfim, eu acho que seria uma oportunidade, e convido a todos, né, que ainda não puderam assistir, que passem a assistir, se puderem presencialmente também seria importante. Estamos tomando aqui todos os cuidados ainda que os protocolos de segurança em relação à Covid exigem, né? Temos utilização de máscaras, o álcool gel, um auditório amplo onde as pessoas podem estar com distâncias seguras, né? Enfim,
E fica o convite a todos aí e o alerta de que todas as palestras estarão disponíveis.